Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e hoje nós temos aí um evento um pouco diferente do cotidiano, né? Vamos dar uma olhada o que temos para essa etapa. Será uma aula de revisão e avaliação de número 35, tá ok? Vamos a ela então. Vamos lá então, gente, iniciar a nossa revisão, que logo mais teremos aí uma avaliação. Iniciando aí pela nossa Zona Franca de Manaus, né? O que é a Zona Franca de Manaus, que a gente conhece aí como ZFM? A Zona Franca de Manaus, então, abriga um dos principais parques industriais de todo o país, tá, gente? Não é só aqui da região norte, não. É responsável por um dos maiores PIBs da indústria brasileira e aí, então, tendo lá o Polo Industrial de Manaus, que fabrica produtos que fazem parte do dia a dia, não só de nós amazonenses, mas de todos os brasileiros, sem contar que uma parte dela ainda vai para fora, uma parte dessa produção, tá? Então, cerca de 95% da produção do PIN é destinada aqui para o nosso mercado nacional. Por ter etapas de industrialização regulamentadas por processos produtivos básicos, que a gente chama de PPBs, o PIN conta ainda com uma cadeia produtiva bem adensada e é responsável pela fabricação de produtos com alto valor agregado. Produto com alto valor agregado é aquele que temos lá aquela reunião de matérias antes da produção daquela determinada manufatura e depois que nós temos ela pronta, ela tem um valor bem maior do que seus materiais de base, tá? Vamos dar uma olhada em algumas das características da Zona Franca de Manaus. Então nós temos a existência de incentivos fiscais especiais, né, que são as concessões de isenção de impostos, além de outros benefícios para aquelas indústrias que se instalam aqui no PIN, nessa região. Também tem o objetivo de industrializar e desenvolver comercial e economicamente a região da Amazônia em seu interior, não é isso? O interior da Amazônia, estamos falando da Amazônia como um todo, então essa região seria uma parte interior da Amazônia e tem em vista a dificuldade, né, por conta da dificuldade de obtenção de produtos de outras localidades, por conta das grandes distâncias, além da dificuldade de transporte. Lembrando que essa parte da Amazônia também é chamada de uma das últimas fronteiras logísticas, né, que nós temos em território nacional. Nós temos aqui somente a possibilidade de escoar essa produção ou de avião, o que é caro, bastante caro, ou de barco, e aí nós temos enfrentado aí alguns desses eventos climáticos extremos que têm feito com que os rios baixem muito a possibilidade de navegação. Neste exato momento da nossa história, a gente tenta reabrir aí a BR-319, que seria uma possibilidade logística rodoviária que nos interligaria ali com Porto Velho, a capital de Rondônia, né? Vamos a mais características da Zona Franca de Manaus. Nós temos ainda aqui o desenvolvimento dos setores industrial, comercial e agropecuário, o que significa um maior incentivo ao processo de ocupação da Amazônia e interiorização do território. Gente, essa questão aí sobre a integração, nós lembramos exatamente daquela questão, quando se fala ali em processo de ocupação e integração, lembramos daquele lema que foi um dos que deu origem aí à nossa Zona Franca de Manaus, que era o integrar para não entregar, ou seja, integrar essa parte do território ao território nacional para que a gente não integrasse o território para aqueles que tinham interesse em, por acaso, tomar posse, não é isso? Da nossa região. Vamos falar um pouquinho sobre a produção na Zona Franca de Manaus. Então nós temos aqui alguns dos principais produtos que são fabricados na ZFM. Dentre eles estão aí TVs, celulares, veículos e aí principalmente motocicletas, né? Nós temos uma fábrica aqui que tem uma projeção mundial de fabricação. Nós temos uma outra fábrica aqui que foi a segunda, na verdade, a segunda no mundo e a primeira depois de sua área lá dos Estados Unidos, vocês devem saber qual é. Nós também fabricamos aparelhos de som e de vídeo,
aparelhos de ar-condicionado, também temos fábricas de bicicletas aqui, microcomputadores e chips, que são muito utilizados nos dias de hoje, aparelhos transmissores, receptores, entre outros, né? Então nós temos bastante coisa que é produzida aqui e coisas assim, esse coisa de fenômeno, tá, gente? Fenomenologia. Mas então são muitos itens de interesse nacional e mundial que são fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Nós temos que falar ainda sobre os números da concentração populacional em Manaus. Tá? Então, dados que evidenciam a desigualdade na distribuição populacional do Amazonas por conta da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus na capital, aqui na cidade de Manaus. Então, se a gente for verificar lá os dados do IBGE, do último censo de 2022, o estado do Amazonas possuía lá na ocasião 3.941.613 habitantes. Desse total, desses 3.941.613, 2.063.689 habitavam a capital. Então, se você for fazer uma conta rápida aí de bate-olho, mais da metade de toda a população do estado do Amazonas, com seus 62 municípios, mais da metade, 52,3, residiam em Manaus. O segundo maior quantitativo populacional do Amazonas era e ainda é, mas enfim, aqui eu estou falando à luz da data do censo de 2022, era lá de Taquatiara, tá? No mesmo censo, então, nós tínhamos 103.598 habitantes. Em outras palavras, então, a segunda maior cidade em população é quase 20 vezes menor do que a capital. Então, o que isso deixa evidente? Que todos os tipos de comércios e serviços, além das indústrias, se concentram em Manaus. Da mesma forma, há concentração de renda e outros aspectos, tanto positivos como negativos. Então, se nós temos aqui, por exemplo, uma maior presença dos equipamentos de saúde, de segurança e outros destinados à população, nós também temos, com essa superconcentração, alguns aspectos negativos, seja violência, ausência de saneamento básico, dentre outros. Tá? Nós já falamos várias vezes que a cidade é o berço do fomento capital, não é isso? Então a gente vai dar uma olhada aí sobre os setores da economia, setores de atividade da economia que fomentam não só as cidades, mas como o campo também, iniciando aí pelo setor primário. Definição de setor primário. É o setor que está diretamente envolvido na extração e produção de matéria-prima. Então nós temos aí no setor primário agricultura, pecuária, pesca, mineração e extração de recursos naturais. Ele tem grande importância porque fornece matérias-primas essenciais para a produção de bens e serviços nos outros setores, que é o secundário e o terciário, que nós vamos ver a seguir. Alguns exemplos, então, do setor primário incluem a agricultura de subsistência, mineração de minerais e extração de petróleo. Então, são recursos naturais aí que vão entrar na cadeia produtiva para a fabricação de outros itens. O setor secundário engloba atividades de transformação de matéria-prima em produtos acabados ou semi-acabados. Indústria de manufatura, construção civil, produção de energia. É importante porque é responsável pela produção em larga escala de bens tangíveis. São exemplos: fabricação de automóveis, produção de aço, construção de edifícios, o que a gente vê muito nas cidades. Né? Todo lugar que você anda tem alguma coisa sendo construída. No setor terciário, nós temos aí o setor que engloba as atividades relacionadas aos serviços e a prestação de suporte às atividades econômicas. Então, comércio, transporte, serviços financeiros, educação, saúde, turismo e entretenimento são algumas das atividades aí do terciário. É importante porque reflete a economia baseada em conhecimento e prestação de serviço. Nós temos aí como exemplos os supermercados, os bancos, o transporte público, a consultoria empresarial e entretenimento, tá bom? Vamos adiante aqui, vamos observando essa foto sensacional da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, porque nós vamos falar que
quando essas atividades todas são muito fomentadas, especialmente secundário ou terciário, como atividades econômicas, nós temos aí o superdesenvolvimento das cidades. É o caso do que nós estamos vendo, toda essa infraestrutura, obviamente, está aqui por conta de toda a circulação de capital nesse local. Então, sobre a economia global e o mundo predominantemente urbano, nós podemos dizer que algumas das principais maneiras pelas quais esses dois fenômenos estão interligados são justamente por conta do crescimento das cidades, desenvolvimento de centros urbanos e industriais, transformação do ambiente urbano, criação de empregos urbanos, transformação social e cultural e, obviamente, os desafios e problemas urbanos, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, para vocês verem o quanto nós temos de concentrações urbanas ao redor do mundo. Começando aqui pela Ásia, nós estamos vendo essa população, isso, imensa população. Se você for comparar a primeira maior população da Ásia com a segunda, você já vê que a Ásia tem uma super concentração. Inclusive ali na última coluna você observa que ela tem 59,1% da população mundial concentrada lá naquele continente, e a população urbana é de mais da metade da população total, ou seja, 52,6% da população total da Ásia é urbana. Agora você, continuando a observar isso aqui, você vai ver que somente na África nós temos uma menor parte da população concentrada nas cidades, né? Então, de toda a sua população total, nós temos aí só 44,7% da população em áreas urbanas. Então, nós podemos dizer que a África é um continente predominantemente rural em termos de população. Mas agora observem a América Latina e Caribe, e você vai ver que 84% da população é urbana. Lá na América do Norte, 82%. Ou seja, a isso equivale dizer que muito provavelmente esses países têm esses continentes têm grandes áreas urbanas industrializadas que são polos atratores de pessoas para trabalho ali nas fábricas, não é? Vamos adiante aí falando um pouco mais sobre essa economia do mundo predominantemente urbano, lembrando o que foi o êxodo rural, que é um fator histórico importante para essa questão da superpopulação nas cidades. Então, o êxodo rural foi um dos principais indutores do intenso processo de urbanização. As migrações do campo para as cidades foram provocadas pelos avanços tecnológicos que marcaram as atividades rurais, assim como em todas as atividades, né? Mas mecanização da produção agrícola e forte concentração de terras contribuíram para o aumento do desemprego estrutural no campo. Desemprego estrutural, então, um tipo de estrutura entrou no mercado de trabalho e substituiu trabalhadores, não é isso? No caso, aí na foto, a gente está vendo uma colheitadeira que ela, com uma pessoa ali no cockpit pilotando essa colheitadeira, substitui dezenas de trabalhadores. Então, muitos desses trabalhadores que trabalhavam aí antes dessa colheitadeira chegar, saíram do campo, foram para as cidades, procurando condições de vida, né? Melhores condições de vida, mas na verdade foram procurar pelo menos as condições mínimas de vida. Sobre a urbanização no Brasil, já que a gente está falando no êxodo rural que ocorreu no Brasil, atualmente, então ainda falando sobre o censo do IBGE oficial último de 2022, mais de 61% da população brasileira vive nas cidades, portanto é urbana. E aí a gente tem um desenvolvimento de grandes centros urbanos, que é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, que é a capital do nosso país, Fortaleza e Salvador. Então, gente, o que acontece? Se nós temos muitas pessoas aí no meio urbano por conta da atração da indústria, nós tivemos também automaticamente uma transformação de territórios, não é isso? Uma transformação provocada pela indústria. E é isso que a gente vai rever agora. Vamos falar um pouquinho sobre essas transformações territoriais, lembrando que com o fim lá da União Soviética, o principal processo de estruturação do espaço mundial
vencendo a mundialização do capitalismo, lembrando aí que há uma diferença entre mundialização e globalização, não é? Quando a gente fala em mundialização, a gente está falando em mundialização do capital. Globalização a gente fala também em capital, mas a gente se refere a outros aspectos como culturais, por exemplo. Então, como que é caracterizada essa mundialização do capital? Ela se caracteriza pela disputa, né, de mercados entre grandes potências econômicas e aquelas grandes empresas que são chamadas ora de multinacionais, ora de transnacionais. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento científico e tecnológico, não é isso? Então, se o mundo está interligado em redes, não são somente redes de transporte como a gente conhecia antigamente, né? Aliás, eu acho que a gente nem chegou a pegar essa fase de possibilidades somente físicas do transporte. Então, com o desenvolvimento científico e tecnológico, através aí de pesquisas em diversos setores, foi fundamental ampliar a competitividade entre as empresas, uma vez que elas proporcionam. Vamos observar. Então, elas proporcionam o quê? Novas mercadorias, inovações no sistema produtivo, tanto na indústria, né, quanto na agropecuária, ou seja, no meio urbano como no meio rural, ampliação e diversificação de geração de energia, e aí invenção de novas modalidades de serviço e aprimoramento de serviços já existentes. Ou seja, não só se criaram novos serviços, como se aprimoraram serviços que já existiam, isso por conta aí da inovação da tecnologia. Vamos continuar vendo aí mais alguns detalhes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as consequências da Revolução Industrial que ocorreu lá no século XVIII, na Inglaterra, e foi ela que deu início a esse processo de industrialização. O que faz a industrialização, né? Produção de mercadoria em larga escala. E ela, a industrialização, exigiu cada vez mais trabalho especializado e demandas de matéria-prima e fonte de energia. Ou seja, além do trabalhador ter que se especializar, nós utilizamos com a aceleração da manufatura de alguns itens, nós aceleramos a necessidade de se tirar recursos naturais da terra para transformar lá em manufaturas, assim como precisamos cada vez mais de energia para tocar essas fábricas. Vamos aí. Então, a industrialização e a urbanização, como desenvolvimento da atividade industrial, consolidou as cidades como o centro do comando da economia capitalista. Sem sombra de dúvida, essa imagem que nós estamos vendo aí é do Polo Industrial de Manaus ali, né? Então nós temos aqui, você pode observar a área industrial, onde os prédios são bem mais destacados, né, bem maiores, e aqui onde há esse maior adensamento, aqui nós temos a área urbana. Mas enfim, o crescimento da população urbana num ritmo maior que o da população rural caracteriza esse processo de urbanização. Lá, a partir da década de 60, nós tivemos a inversão de população rural para a população urbana no Brasil enquanto situação demográfica. Ainda sobre urbanização e a industrialização, é caracterizado pelas transformações de território ou seja, como que a industrialização influenciou as mudanças no território urbano. Aumento do número de cidades e a expansão das áreas ocupadas por elas, concentração de grande quantidade de atividades econômicas em diferentes setores do espaço urbano, estruturação de transportes, comunicação e de energia elétrica e ampliação dos fluxos de mercadorias, pessoas, capitais e informações. Então vejam só, é exatamente o que nós conhecemos com o urbano atual, especialmente quem conhece aqui a região de Manaus, não é isso? Nós vivemos numa cidade que tem uma grande presença da indústria e as dinâmicas populacionais e outras dinâmicas que se dão aqui no nosso meio urbano são exatamente como o que nós vemos aí nas descrições da geografia. Mas, então,
Apesar da indústria aumentarem muito o PIB de um país, de uma região, isso não quer dizer que todos tenham riquezas conforme o tamanho do PIB. E aí uma das coisas que aparece aí no meio urbano é, sem sombra de dúvida, as desigualdades, não é isso? A gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade desigual no Brasil, falando aí de um relatório do Ministério da Fazenda que mostra uma grande desigualdade na distribuição de renda e da riqueza da população brasileira. E esse estudo analisou as declarações de imposto de renda dos anos de 2021 e 2022. O que a pesquisa indicou? Que os 10% mais ricos do Brasil, ou 10% da população mais rica do Brasil, concentra 51% da renda total do país, lá em 2022, na parte de 2022 do relatório. Já a metade dos declarantes, que representa as pessoas com menor renda, detém 14% de todos os ganhos. Veja só o quanto isso representa de desigualdade. Em relação à riqueza, que soma bens e direitos declarados no imposto de renda, a concentração é ainda maior. Os 10% mais ricos concentram 58% da riqueza nacional, ou seja, 10% dos cidadãos do Brasil concentra lá em suas mãos quase 60% de toda a riqueza do Brasil. Vejam só que isso é realmente desigualdade. Agora, a desigualdade tem causas, né? E dentre essas causas está, por exemplo, a falta de acesso ao ensino básico. Seja a educação de gestão pública ou privada, a maioria dos especialistas concordam que prover educação é uma das formas de reduzir a desigualdade. Você já deve ter ouvido falar que quanto mais tempo uma pessoa tem na escola, mais chances ela tem de ter sucesso financeiro nesse mundo competitivo. Qual seria outra dessas causas da desigualdade? A má gestão dos gastos do governo, os gastos governamentais. Quando o Estado acaba por estar presente em uma grande parcela da economia de forma não efetiva. Então gasta-se muito e de uma forma que não há um retorno visível para a sociedade. E aí, gente, são gastos que incluem o que nós pagamos de imposto de renda, não é isso? Por isso que se diz que, às vezes, em alguns países, o imposto de renda que é pago pela população está muito acima do que a população observa de retorno, não é isso? Dos serviços públicos. Além disso, nós temos uma outra causa, que é exatamente a corrupção, tá? E o que é a corrupção? Aqui falando de forma bem direta. É quando o dinheiro arrecadado pela sociedade, em forma de imposto de renda, que deveria apresentar um retorno para a população, acaba por ser desviado dos seus devidos fins. E há um problema muito sério, tá, nessas causas da desigualdade social. Aliás, de forma geral, na desigualdade social. Esses são 3 exemplos dos vários que contribuem para isso, mas há um problema muito sério sobre isso e esse se revela tristemente quando a gente vê as pessoas aí passando fome, né? Então seria o limite da desigualdade social, nós estarmos bem alimentados e passar por pessoas que não fizeram uma única refeição durante o dia. Tá ok? Então esta foi a nossa revisão, espero que você tenha aproveitado, a gente se vê numa outra ocasião.